O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Esta antiga sabedoria ressoa através dos tempos, ecoando uma verdade fundamental sobre a natureza da existência. Mas será que realmente compreendemos o quão profundamente essa afirmação se aplica à nossa própria vida, especialmente quando buscamos manifestar abundância em todos os seus aspectos? Vivemos em um mundo de infinitas possibilidades, onde a prosperidade, a saúde, o amor e a realização parecem ao alcance de todos. No entanto, para muitos, a experiência diária é marcada pela escassez, pela luta e pela sensação de que algo está sempre faltando. O que impede essa corrente fluir livremente em nossas vidas? Será que nossas próprias percepções, nossas crenças ocultas e nossos padrões de pensamento estão, sem que percebamos, erguendo barreiras invisíveis entre nós e a plenitude que desejamos? Se a abundância é uma lei natural, por que ela parece tão seletiva? E se existissem princípios universais, chaves secretas que, uma vez compreendidas e aplicadas, pudessem desbloquear essa abundância em nossas vidas, transformando a escassez em fartura, a dúvida em convicção e a espera em manifestação? O que aconteceria se descobrirmos que a chave para a prosperidade não está fora de nós, mas reside na forma como orquestramos nossa própria realidade interior? Há um mapa, um guia sutil que pode nos conduzir a essa compreensão, um caminho que, ao ser trilhado, revela as leis inquebráveis que regem a manifestação. E se a resposta para a sua plenitude estiver mais perto do que você imagina, esperando apenas ser reconhecida? Bashar, um ser de pura energia e consciência, compartilhou insights profundos sobre como acessar e viver essa abundância universal. Ele nos apresenta um conjunto de 5 leis que, quando compreendidas e integradas, podem transformar radicalmente nossa experiência de vida. A primeira lei fundamental é a da identificação, que nos convida a reconhecer que somos todos parte de uma única consciência, um campo de energia interconectado. Essa compreensão nos liberta da ilusão da separação, abrindo as portas para a empatia e para a percepção de que o que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Quando percebemos essa unidade, naturalmente começamos a agir de forma mais alinhada com o fluxo natural do universo, eliminando conflitos internos e externos que criam escassez. A segunda lei é a da correspondência, que nos lembra que nosso mundo exterior é um reflexo direto do nosso mundo interior. Nossos pensamentos, sentimentos e crenças criam a realidade que experimentamos, né? Se acreditamos na escassez, se nos sentimos carentes, é isso que atrairemos para nossas vidas. A chave aqui é alinhar nossas crenças internas com aquilo que desejamos manifestar externamente. É um convite para olhar para dentro, com honestidade e coragem, e questionar as narrativas que estamos sustentando sobre nós mesmos e sobre a vida. Cada pensamento, cada emoção é uma semente plantada no jardim da nossa realidade. Continuando nossa jornada pela sabedoria de Bashar, a terceira lei é a da ação inspirada. Esta lei nos ensina que, uma vez que estamos alinhados com nosso propósito e com a energia da abundância, a ação se torna natural e sem esforço. Não se trata de forçar ou de agir por obrigação, mas de seguir os impulsos criativos que surgem de nosso interior, aqueles que nos trazem alegria e entusiasmo. É dar o próximo passo que faz sentido para você, com a confiança de que o universo apoiará suas ações quando elas emanam de um lugar de inspiração genuína. A quarta lei é a da permissão, que nos encoraja a permitir que as coisas aconteçam em nosso próprio ritmo, sem resistência ou controle excessivo, entende? Precisamos confiar no processo, aceitar o que é e, ao mesmo tempo, manter uma visão clara do que desejamos. A permissão é a arte de soltar o como e permitir que o universo nos mostre o caminho mais eficiente e harmonioso para a manifestação. É um convite para cultivar a paciência e a fé, sabendo que tudo se desdobra no momento perfeito, você sabe? O controle excessivo, na verdade, bloqueia o fluxo da abundância, criando resistência e adiando o que já é nosso por direito. Finalmente, a quinta lei que Bashar nos apresenta é a da consciência, que nos lembra que a verdadeira fonte de toda a abundância é a nossa própria consciência.
Não se trata de possuir coisas ou de acumular bens materiais, mas de expandir nossa consciência para reconhecer a plenitude que já existe dentro de nós e ao nosso redor. Quanto mais alinhados estivermos com essa consciência expansiva, mais naturalmente a abundância se manifestará em nossas vidas. Essa lei nos convida a cultivar um estado de gratidão, a celebrar cada pequena bênção e a reconhecer a divindade em todas as coisas, entende? Quando vivemos a partir desse lugar de expansão e reconhecimento, a escassez se dissolve e a abundância se torna a nossa realidade cotidiana. Ao integrar essas 5 leis, identificação, correspondência, ação inspirada, permissão e consciência em nosso dia a dia, começamos a co-criar uma vida de propósito, alegria e abundância inesgotável. É um convite para viver de uma forma mais consciente, amorosa e alinhada com a própria essência do universo, onde a fartura é a norma e não a exceção. Estas leis não são apenas conceitos, são ferramentas práticas para uma transformação profunda e duradoura em sua experiência de vida. Você já parou para pensar sobre a verdadeira natureza da prosperidade? Não apenas a riqueza material, mas a abundância em todos os sentidos, saúde vibrante, relacionamentos plenos, realização pessoal e uma profunda sensação de paz interior, percebe? Muitas vezes, navegamos pela vida com a sensação de que algo nos escapa, de que o fluxo natural da fartura parece restrito a poucos. Talvez você também sinta essa inquietude, essa busca por um entendimento mais profundo de como a vida funciona, de como manifestar mais do que simplesmente sobreviver. Se você se identifica com essa busca, saiba que não está sozinho. Essa jornada de despertar para uma realidade mais abundante é um caminho compartilhado por muitos, e é um convite para expandirmos nossa compreensão sobre como a energia universal opera em nossas vidas. Em tempos imemoriais, antes que as cidades se erguessem e as escritas delineassem os pensamentos humanos, a humanidade já intuía uma conexão profunda com as forças que regem o cosmos, entende? As tradições ancestrais, guardadas em cantos sussurrados ao redor de fogueiras e em rituais transmitidos através de gerações, ecoam um conhecimento fundamental sobre a natureza da existência, um fluxo contínuo de energia que nutre e sustenta toda a vida. Essas sabedorias antigas, muitas vezes veladas em metáforas e alegorias, nos falam de uma abundância inerente ao universo, uma fartura primordial que não é conquistada, mas sim reconhecida e acolhida. Pensadores e místicos de diversas culturas, desde os sábios do Oriente Antigo até os xamãs das Américas, contemplaram a mesma verdade essencial. Somos parte de um todo vibrante, um campo de consciência onde a separação é uma ilusão e a unidade é a realidade subjacente. Reflita sobre os antigos textos sagrados, aqueles que narram a criação do mundo e a origem da vida. Não falam eles de um princípio criador que tudo emana, de uma fonte inesgotável de ser que se manifesta em inúmeras formas? Essa origem primordial, que alguns chamam de Deus, Brahman, Tao ou simplesmente o grande mistério, é a própria essência da abundância. Ela não lage com escassez, não limita seu amor ou sua criatividade. Ao contrário, ela se expande incessantemente, gerando novas estrelas, novos mundos, novas experiências. A própria natureza, com sua capacidade infinita de renovação e regeneração, é um testemunho vivo dessa lei universal. As sementes que caem na terra, mesmo em aparente desolação, carregam em si o potencial de florestas exuberantes. O ciclo das estações, a dança da vida e da morte, a germinação e o florescer, tudo isso são manifestações de um processo cósmico de criação e abundância, percebe? As filosofias que moldaram as grandes civilizações, do helenismo à sabedoria védica, frequentemente abordavam a relação entre o ser humano e o cosmos, explorando como nossa consciência se alinha ou se desalinha com as leis naturais. A ideia de que, como é em cima, é embaixo, presente em textos herméticos, sugere uma profunda correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o universo exterior e o mundo interior de nossos pensamentos e sentimentos.
Essa compreensão ancestral nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que a realidade que percebemos não é um dado externo e imutável, mas sim um reflexo da nossa própria vibração interna. Se buscamos uma vida de fartura e plenitude, o primeiro passo é cultivar essa abundância dentro de nós, alinhar nossa consciência com a natureza expansiva e generosa do universo. É um convite a despertar para o conhecimento oculto que reside em cada um de nós, uma verdade esquecida pela correria da vida moderna, mas que aguarda pacientemente para ser redescoberta. A sabedoria ancestral encontra um eco surpreendente nos laboratórios modernos e nas profundezas da psique humana, demonstrando que as verdades sobre a abundância e a natureza da realidade transcendem épocas e disciplinas. A física quântica, por exemplo, nos apresenta um universo onde a observação afeta diretamente o resultado. O famoso experimento da dupla fenda revela que partículas subatômicas se comportam como ondas quando não observadas, mas colapsam em partículas definidas quando o ato de observar ocorre. Essa descoberta, que desafia nossa intuição sobre uma realidade objetiva e independente, ressoa com a lei da correspondência, sugerindo que nossa consciência e nossas crenças não são meros espectadores, mas participantes ativos na criação da nossa experiência. Se buscamos uma vida de fartura e plenitude, o primeiro passo é cultivar essa abundância dentro de nós, alinhar nossa consciência com a natureza expansiva e generosa do universo. É um convite a despertar para o conhecimento oculto que reside em cada um de nós, uma verdade esquecida pela correria da vida moderna, mas que aguarda pacientemente para ser redescoberta. A sabedoria ancestral encontra um eco surpreendente nos laboratórios modernos e nas profundezas da psique humana, demonstrando que as verdades sobre a abundância e a natureza da realidade transcendem épocas e disciplinas. A física quântica, por exemplo, nos apresenta um universo onde a observação afeta diretamente o resultado. O famoso experimento da dupla fenda revela que partículas subatômicas se comportam como ondas quando não observadas, mas colapsam em partículas definidas quando o ato de observar ocorre. Essa descoberta, que desafia nossa intuição sobre uma realidade objetiva e independente, ressoa com a lei da correspondência, sugerindo que nossa consciência e nossas crenças não são meros espectadores, mas participantes ativos na criação da nossa experiência. Se buscamos uma vida de fartura e plenitude, o primeiro passo é cultivar essa abundância dentro de nós, alinhar nossa consciência com a natureza expansiva e generosa do universo. O campo quântico é frequentemente descrito como um mar de potencialidade pura, e nossas intenções e focos internos podem, de fato, influenciar a forma como essa potencialidade se manifesta em nossa realidade física. A psicologia profunda, especialmente através das contribuições de Carl Jung, também oferece paralelos notáveis. Jung cunhou o termo inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de arquétipos e padrões de pensamento que influenciam nossa percepção e comportamento, mesmo sem nosso conhecimento consciente, né? A identificação com esse inconsciente coletivo, a primeira lei de Bashar, pode ser vista na maneira como arquétipos universais, como o herói, a mãe, o sábio, aparecem em mitos e histórias de todas as culturas. Quando nos alinhamos com esses padrões arquetípicos positivos, ou quando trabalhamos para integrar nossas sombras, aspectos rejeitados de nós mesmos, estamos, em essência, limpando o caminho para que a abundância flua. A crença em uma realidade externa inalterável, muitas vezes alimentada por uma visão materialista, pode ser substituída pela compreensão de que nossa paisagem interna é o solo fértil onde a abundância é cultivada. Estudos contemporâneos em neurociência e psicologia positiva exploram o poder do mindset e da gratidão. Pesquisas lideradas por cientistas como Martin Seligman demonstram consistentemente que indivíduos que cultivam uma atitude de gratidão e otimismo relatam níveis mais elevados de bem-estar e satisfação com a vida. Isso se alinha perfeitamente com a lei da permissão e da consciência, onde permitir que as coisas se desenrolem e manter uma consciência de apreciação pelo que já existe abre portas para mais experiências positivas. A neuroplasticidade, a
capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais valida a ideia de que podemos, de fato, reprogramar nossas crenças e padrões de pensamento limitantes através da prática consistente de pensamentos e ações inspiradas. A própria noção de energia que permeia muitos sistemas filosóficos antigos está sendo cada vez mais validada por campos como a biofísica e a medicina energética, que investigam os campos eletromagnéticos e informacionais que cercam e interpenetram o corpo. A coerência cardíaca, um estado de harmonia entre o coração e o cérebro, demonstrada por pesquisas no HeartMath Institute, tem sido associada a estados emocionais mais positivos e a uma maior capacidade de manifestação. Portanto, a ciência moderna não contradiz as verdades espirituais e, você sabe, filosóficas sobre a abundância. Ao contrário, ela fornece evidências cada vez mais robustas de que essas leis não são apenas metáforas, mas princípios operacionais do universo que podemos aprender a utilizar para uma vida mais plena e, entende, abundante. Compreender estas leis é apenas o começo. O verdadeiro poder reside na sua aplicação vivencial, na forma como elas se desdobram no seu dia a dia, transformando o ordinário em extraordinário. Muitas vezes, você pode perceber sinais sutis de que está se alinhando com o fluxo da abundância. Um desses sinais é uma mudança na sua percepção. De repente, você começa a notar mais sincronicidades, aqueles acidentes felizes que parecem direcionar seus passos, você sabe? Um amigo que você estava pensando em ligar, liga para você. Uma informação crucial para um problema surge em uma conversa casual, ou um livro que responde a uma pergunta que você estava ponderando aparece em seu caminho de forma inesperada. Esses são os ecos da lei da correspondência operando em sua vida, mostrando que seu mundo interior está começando a vibrar em harmonia com o que você deseja manifestar. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, valida a ideia de que podemos, de fato, reprogramar nossas crenças e padrões de pensamento limitantes através da prática consistente de pensamentos e ações inspiradas. A apreciação pelo que já existe abre portas para mais experiências positivas. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, valida a ideia de que podemos, de fato, reprogramar nossas crenças e padrões de pensamento limitantes através da prática consistente de pensamentos e ações inspiradas. A própria noção de energia que permeia muitos sistemas filosóficos antigos está sendo cada vez mais validada por campos como a biofísica e a medicina energética, que investigam os campos eletromagnéticos e informacionais que cercam e interpenetram o corpo. A coerência cardíaca, um estado de harmonia entre o coração e o cérebro, demonstrada por pesquisas no HeartMath Institute, tem sido associada a estados emocionais mais positivos e a uma maior capacidade de manifestação. Portanto, a ciência moderna não contradiz as verdades espirituais e, você sabe, filosóficas sobre a abundância. Ao contrário, ela fornece evidências cada vez mais robustas de que essas leis não são apenas metáforas, mas princípios operacionais do universo que podemos aprender a utilizar para uma vida mais plena e, entende, abundante. Compreender estas leis é apenas o começo. Outro sintoma marcante é a diminuição da resistência interna. Você se lembra daquela tarefa que sempre adiou, sentindo um peso no peito, né? Agora, ela parece mais gerenciável e o impulso para realizá-la surge de dentro. Isso é a ação inspirada em ação. Não é um esforço árduo, mas um movimento natural, impulsionado por um senso de propósito e entusiasmo. Você pode sentir uma leveza crescente, uma alegria mais frequente e uma diminuição da ansiedade ou do medo relacionados à escassez. Essa sensação de paz interior, mesmo diante de desafios, é um indicativo poderoso de que a lei da permissão está sendo honrada, permitindo que o universo orquestre os eventos sem sua interferência ansiosa. Em um nível mais profundo, você pode experimentar uma expansão da sua própria identidade. A sensação de ser uma entidade separada e isolada começa a dar lugar a uma consciência de interconexão, um reconhecimento de que você faz parte de algo muito maior. Isso pode se manifestar como uma empatia mais profunda pelos outros, um desejo genuíno de contribuir para o bem-estar coletivo e uma sensação de pertencer.
É a lei da identificação se revelando, lembrando-o de que o amor e a abundância que você deseja para si existem em potencial para todos. Quando você se sente mais grato pelo que tem, mesmo pelas coisas mais simples, você está vivenciando a lei da consciência em seu estado mais puro. Essa gratidão genuína não é uma obrigação, mas uma expressão natural de reconhecimento pela plenitude que já o cerca, e é um imã poderoso para atrair ainda mais bênçãos para a sua vida. Essas transformações não são eventos isolados, mas um padrão emergente que indica que você está ativamente co-criando uma realidade onde a abundância é a sua norma. Sua jornada pelas leis da abundância o coloca em uma posição de poder extraordinário. Você não é um mero espectador do universo, mas um co-criador ativo da sua realidade, um pintor que, com as cores da sua consciência, traça os contornos da sua existência. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, é uma pincelada na tela da sua vida, né? A atitude que você cultiva, a emoção que você permite florescer em seu coração, a vibração que você emite para o mundo, tudo isso não apenas molda o seu destino, mas reverbera pelo tecido da existência, influenciando o coletivo. Pense em si mesmo como uma estrela em uma vasta constelação. Sua luz, por mais distante que pareça, contribui para o brilho geral do céu noturno. Se sua luz é forte e clara, ela ilumina os caminhos de outros viajantes. Se está fraca ou obscurecida, o céu como um todo perde um pouco do seu esplendor. A responsabilidade energética que carregamos é imensa. Assim como uma pedra lançada em um lago cria ondas que se espalham pela superfície, suas ações e intenções geram energias que afetam tudo ao seu redor, né? Quando você escolhe o amor em vez do medo, a gratidão em vez da queixa, a generosidade em vez da escassez, você se torna um farol de positividade. Essa consciência da sua influência não é um fardo, mas uma libertação. Ela o empodera a reconhecer que a transformação que você anseia para o mundo começa com a transformação dentro de si. Expandir sua consciência interior é como abrir as janelas de uma sala escura para permitir que a luz do sol inunde o ambiente. Quanto mais ampla é essa abertura, mais brilho, clareza e calor você permite que entrem, não apenas para si, mas para todos que compartilham o mesmo espaço. Imagine-se como um guardião de um jardim sagrado. Cada pensamento, cada sentimento é uma semente que você planta. Se você planta sementes de dúvida, medo e, você sabe, escassez, colherá frutos amargos e uma paisagem árida. Mas, se cultivar sementes de confiança, amor e gratidão, seu jardim florescerá com beleza e abundância, e seu aroma perfumará o ar para todos que se aproximarem. Seu poder reside na sua capacidade de escolher quais sementes plantar, de nutrir e cuidar do seu jardim interior com atenção e intenção. A expansão interior é esse ato contínuo de cultivar, de regar e, de permitir que a luz divina guie o crescimento, sabendo que cada flor que desabrocha em você é um presente para o universo. Você é o artista, o jardineiro, a estrela, o agente ativo que, com cada respiração, escolhe a melodia que sua vida irá compor. O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. E agora, com a clareza que estas leis trouxeram, essa verdade ancestral ecoa de forma diferente, não é mesmo? Aquela sensação de luta, de escassez que antes parecia tão real, começa a se dissipar como névoa ao sol da manhã. As barreiras invisíveis que acreditávamos nos limitar são, na verdade, construções da nossa própria mente. E, agora percebemos que temos as ferramentas para desmantelá-las. As perguntas que iniciamos esta jornada sobre por que a abundância parecia tão seletiva, sobre o que nos impedia de experimentar a fartura, encontram respostas não em fatores externos, mas na profundidade do nosso próprio ser. A chave não estava escondida em segredos cósmicos distantes, mas residia em nossa própria capacidade de perceber e, alinhar nossa energia com o fluxo natural da criação. As 5 leis de Bashar, identificação, correspondência, ação inspirada, permissão e consciência, deixaram de ser meros conceitos para se tornarem a bússola que guia nossos passos. A unidade que antes parecia abstrata, agora se manifesta na empatia que sentimos, na gentileza que irradiamos.
A percepção de que nosso mundo exterior é um reflexo do nosso interior nos convida a uma autoanálise contínua e amorosa, onde cada pensamento é uma semente plantada com intenção. A ação inspirada se torna um movimento natural de um rio que flui em direção ao mar, sem esforço, mas com poder. A permissão é o desapego sereno do como, confiando que o universo orquestra o caminho mais harmonioso. E a consciência expansiva é o reconhecimento da plenitude que sempre esteve presente, apenas aguardando ser vista. O que acontece quando abraçamos essas leis em sua totalidade? A realidade se transforma. Bem, a escassez cede lugar à fartura em todas as suas formas. Bem, a saúde floresce, os relacionamentos se aprofundam em amor e respeito, e um senso de propósito e realização preenche os dias. Você se percebe mais resiliente diante dos desafios, mais grato pelas dádivas, mais conectado com o ritmo divino da vida. A abundância não é mais algo a ser perseguido, mas uma experiência a ser vivida, um estado de ser que emana de dentro para fora. Lembre-se das palavras de Lao Tse: aquele que está contente com o que tem é rico. E essa riqueza, essa abundância que agora você reconhece em sua essência, é um presente que você pode compartilhar com o mundo, você sabe. Ao contemplar essa nova perspectiva, permita-se aprofundar essa reflexão. Se a abundância é uma lei universal tão acessível, o que realmente te impede, a cada instante, de vivê-la plenamente?